Pessoal, vamos lá, vamos continuar aí a nossa aula. Aqui no intervalo mandaram uma dúvida aqui. Olha só, eu sempre peço para o pessoal aí, hoje eu esqueci de fazer essa observação, para mandar dúvidas relacionadas ao assunto do momento. Dúvidas que não têm a ver com o assunto do momento, é mais legal que mande pela área do aluno e aí em outro momento eu pego e respondo ela. Mas como chegou só uma dúvida aqui mesmo, é rapidinho para comentar, eu vou estar comentando. A colega mandou uma dúvida questionando uma questão de concurso que estava falando sobre a acumulação de cargo, né? E estava falando aqui que é possível a acumulação do cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública. A banca considerou correta essa afirmação. Olha só, apesar de que quando a gente estuda a acumulação de cargos, a gente costuma falar lá que é possível acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico, ou 2 cargos privativos da área da saúde, também é possível sim, né, acumular a função de vereador com uma outra função pública, desde que tenha compatibilidade horária. Essa regra aparece na Constituição Federal, ela aparece na própria lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então a questão, ela apresentou uma regra que não é comum de ser apresentada do jeito que foi apresentada na questão, junto com outras formas de acumulação de cargos, mas é possível sim esse tipo de acumulação de cargo também. E vamos seguir em frente aí, pessoal. Espero que tenha conseguido solucionar a dúvida da colega, mas pedir para a galera de casa tentar mandar dúvidas que sejam pertinentes com o assunto da aula, para a gente não perder o foco. Bom, vamos lá. A gente terminou ali de ver as técnicas administrativas, agora vocês vão registrar uma frase aí no caderno para fechar esse assunto técnicas administrativas. É uma observaçãozinha. E aí a gente já vai para o estudo da administração indireta. Coloca assim no caderno de vocês. A centralização e a concentração relacionam-se com a distribuição de competências da periferia para o centro. Ponto. A descentralização e a desconcentração relacionam-se com a distribuição de competências do centro para a periferia. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui a administração direta, representada nesse círculo. A administração direta, que também pode ser chamada de administração centralizada. Aí ela pega e transfere competências para outra pessoa. Então vamos imaginar que aqui a gente tem uma divisão, várias competências. A administração direta pegou essa competência aqui que eu estou riscando e está transferindo para outra pessoa. Aqui é uma descentralização. Na descentralização, a gente vai ter uma competência que estava centralizada, ela estava mais no centro, e ela está indo para longe do centro, ela está indo para uma periferia. Na desconcentração, vamos pegar aqui um órgão, né? Parte da competência aqui, uma partinha da competência, vai para um órgão subordinado, para exercer essa competência. Então a gente tem uma ideia que a competência que estava concentrada em um órgão está indo mais para a periferia.
Na descentralização e na desconcentração, aquilo que estava mais centralizado vai para mais longe do centro, vai para uma região mais periférica. E da mesma forma, se eu pensar em centralização, eu já estou pensando numa competência que está centralizada mesmo. Se eu pensar em concentração, eu extingo esse órgão e a competência volta para o órgão original dele, volta para cá. Então a competência que estava na periferia, que estava mais longe do centro, ela voltou para o centro aí. Essa frase que vocês anotaram agora por último, ela já caiu em prova de concurso, só que invertida, a questão estava errada. A questão falava que a concentração e a centralização referia-se à distribuição de competências do centro para a periferia. Inverteram a ordem aí do que vocês anotaram aí. Obviamente a questão errada, né? Beleza, agora vamos pegar e falar da administração pública indireta. É a que mais costuma cair em prova. Quando aparece questão de concurso, cobrando sobre a administração pública, elas batem mais na administração pública indireta, que também pode ser chamada de administração pública descentralizada. Na administração pública indireta, nós temos 4 entidades, e essas entidades, a gente já sabe, elas são chamadas de entidades administrativas. Então, só relembrando, né? Entidade política, administração direta, entidade administrativa, administração indireta. Composição da administração indireta. Quais são as entidades administrativas aí que compõem essa administração indireta? Para a gente memorizar o nome das entidades da administração indireta, a gente usa a palavrinha fase, ela ajuda a gente a fazer essa decoreba aí. O F é de fundação pública, vou colocar no plural aqui, fundações públicas. A de autarquias. S de sociedades de economia mistas. Sociedades de economia mista, aqui no caso plural vai no sociedades. E E de empresas públicas. Beleza. Sociedade de economia mista, empresa pública, tem um termo comum que serve para fazer referência a essas duas instituições. Esse termo comum é o termo empresas estatais. Então a expressão empresa estatal significa ao mesmo tempo sociedade de economia mista e empresa pública. A gente poderia dizer que a administração indireta é formada por fundações públicas, autarquias e empresas estatais. Dá o mesmo que dizer que ela é formada por fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Toma cuidado também, pessoal, para não confundir empresa estatal com entidade estatal. Entidade estatal é entidade integrante da administração direta. Lá na administração direta a gente tem entidade política, estatal ou federada, dá no mesmo. Empresa estatal são algumas entidades administrativas, nem todas. Só sociedade de economia mista e empresa pública. Beleza, vista aí essa composição da administração pública indireta, vamos agora aí conhecer as características comuns da administração indireta. Quando eu falo características comuns, a gente vai estar fazendo referência às regras que são comuns a todas elas. Aqui a gente vai falar sobre as semelhanças que existem entre os entes administrativos. Depois a gente pega e aborda as diferenças aí. Primeiro o que interessa para nós são as semelhanças. Primeira característica comum a todos os entes administrativos é que eles são pessoas jurídicas. A gente já tinha anotado isso aqui quando a gente falou da descentralização por outorga legal. Foi comentado que na descentralização por outorga legal, a administração direta transfere competência para a administração indireta e que na administração indireta nós temos pessoas jurídicas. Então todo mundo ali é pessoa jurídica. Se na administração indireta as instituições são pessoas jurídicas, isso significa que essas instituições têm direitos e obrigações. Ser pessoa é ter direito. Que maravilha, né? Eu sou uma pessoa, então eu tenho direito. Eles também têm. Como direito, a gente pode dizer que a gente dá um destaque para o direito patrimonial. Os entes administrativos têm patrimônio próprio e além de ter patrimônio próprio, eles também têm receita própria.
Olha só, como que eu faço a concordância aqui agora? Próprios ou próprias? Tanto faz, né? Nesse caso aqui, segundo as regras de concordância é verbal, aqui não, é concordância do complemento, né? A gente vai ter aqui o complemento podendo concordar com o masculino, que é o primeiro, ou com o feminino, que está mais perto. Então vamos fazer uma moral aqui com o feminino aí, competências, receitas próprias, mas tanto faz aí. Olha só, pessoal, tem que saber escrever, poxa vida. Pode não lembrar o termo lá, mas tem que saber colocar a coisa de forma organizada, né? Olha só, os entes administrativos são criados pela administração direta, isso aí está claro. Então a gente pode enxergar os entes administrativos como sendo filhos da administração direta. Mas pensa assim, nesse caso, o filho ele já está nascendo, maior de 18 anos, já é um filho que tecnicamente é adulto, e esse filho ele já está nascendo e recebendo aí uma herança dele. A herança dele, o pai dele está entregando para ele na hora do nascimento. Está falando, ó filho, vou dar um dinheirinho aqui para você conseguir cumprir tua missão. Aí o filho pergunta, tá pai, mas qual é a tua missão? Aí o pai fala, tua missão é fazer o que está na lei que eu coloquei lá quando eu fui criar você. Eu fiz uma lei para botar você no mundo e naquela lei eu falei qual era a tua missão. Para você cumprir tua missão, você precisa de recurso financeiro. Então toma aqui um recurso financeiro para você começar. Por exemplo, o Correio. O Correio é uma empresa pública. A finalidade do Correio é prestar o serviço postal. Para o Correio prestar o serviço postal, tem que ter um investimento inicial ali para existir essa instituição Correio. Então a administração direta, ela pega um dinheiro que é dela e ela transfere para a indireta, no caso para o Correio poder começar a prestar esse serviço postal aí. O patrimônio foi transferido por lei. Já que o patrimônio foi transferido por lei, de fato mudou a titularidade desse patrimônio. Antes ele era da administração direta, agora ele é da administração indireta. Da mesma forma, a administração indireta ela tem sua própria receita, né? Ela tem seus rendimentos próprios para ela poder determinar quais serão os seus gastos. Continuando aí. Pode falar. Isso vai envolver questão orçamentária sim. Agora, se a gente for aprofundar no orçamento, o orçamento das autarquias vai constar já no orçamento da União. Por exemplo, o Banco Central ele sim, receita própria. Mas ainda assim o que acontece é o seguinte, no orçamento da União, a União pega e determina lá, ó, vai tanto para uma autarquia, por exemplo. A partir do momento que constou ali que aquilo foi para a autarquia, descentralizou o dinheiro. Como a autarquia vai fazer o gasto daquilo lá, aí já é com ela. Agora a receita, é claro, vai ter receita proveniente da administração pública direta sim. Tanto é que consta. Da mesma forma, tem no orçamento lá o orçamento das empresas estatais, né? Quando a gente estuda a AFO, a gente vê que o orçamento é dividido em 3 grupos, né? O orçamento fiscal e da Seguridade Social, o orçamento das empresas estatais, que eu já fui bom de AFO, mas deu branco agora qual é o orçamento. É isso mesmo, né? Orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento das empresas estatais. Apesar de constar tudo na lei, que é feita pela administração direta, a lei está organizando os gastos, mas o dinheiro vai de forma descentralizada para o ente gastar como ele quer. Beleza? Terceira característica, está relacionada aí a algumas autonomias que a administração pública indireta tem. A administração pública indireta, ela tem autonomia administrativa, tem autonomia técnica e tem autonomia financeira. Então, autonomia administrativa, técnica e financeira. A autonomia administrativa significa que cada entidade administrativa representa uma instituição independente, tanto das demais entidades administrativas, quanto a respeito da entidade política que criou ela. Por exemplo, a União criou o Correio. O Correio é uma empresa da União, beleza. Só que, da mesma forma que a União é comandada pela Presidência da República, o Correio é comandado pelo presidente dos Correios, é uma outra autoridade pública. Essa autoridade pública que está no comando dos Correios é que vai determinar
quando o correio vai fazer concurso, se o correio precisa fazer uma compra ou não. Essa autoridade que está responsável por administrar a instituição correio. Da mesma forma, no Banco Central, a gente tem lá a figura do presidente do Banco Central. O que é o presidente do Banco Central? Ele é o administrador do Banco Central. Ele administra de forma independente o Banco Central. É essa que é a ideia que a gente tem aqui. Tudo bem, é uma independência, se a gente parar para pensar, em alguns casos até um pouco relativa, porque funciona assim, a presidência da República escolhe o cara que vai comandar uma entidade administrativa. A partir do momento que esse cidadão foi colocado no comando, ele administra do jeito que ele quer. Só que ele pode ser mandado embora pela presidência da República. Mas enquanto ele está lá, ele administra do jeito que ele quer. A presidência pode colocar outro e o outro continuar não fazendo o que ela quer, porque ele, no lugar de administrador, ele tem aquela independência ali para administrar. Autonomia técnica. A gente já falou da palavra técnica hoje. A técnica está relacionada com o método de se fazer alguma coisa. Cada entidade administrativa tem uma finalidade. Por exemplo, a do correio, entregar carta, vamos fazer uma coisa bem resumida. Se o correio é a instituição responsável por entregar carta, e no Brasil, detalhe, só ele tem essa competência, então acredito eu que os profissionais do correio, eles devem manjar muito desse trabalho aí, porque é que nem eu falei antes do intervalo, conhecimento de nenhuma pessoa vai além da sua própria experiência. Se o correio está só trabalhando na área de correspondência, ele adquire uma expertise nisso. Então é ele que vai dizer qual é o melhor método para prestar esse tipo de trabalho. Não poderia a administração direta fazer uma lei, um decreto, qualquer coisa, querendo dizer para o correio como ele vai fazer o trabalho dele. O que a administração direta faz é o seguinte, ela pega um problema e transfere para a indireta. Ó, administração indireta, isso aqui é problema teu, você tem que resolver. Aí a administração indireta pergunta, pai, como que eu resolvo o problema? O pai responde, se vira, problema é teu, filhão. Você já nasceu adulto, você tem dinheiro para começar a resolver o teu problema aí, vamos colocar um acento circunflexo aqui que fica mais bonito. Você tem dinheiro para resolver o teu problema aí, agora é com você determinar o método que você vai usar para resolver o teu problema. E autonomia financeira, cada entidade administrativa ela tem uma liberdade para determinar como que ela vai gastar os seus recursos financeiros ali, né? Para poder fazer ali o seu controle de receitas e de despesas. Quarta característica que a gente vai ter aqui para a administração direta é a finalidade delas. A finalidade dos entes da administração indireta é definida em lei. Definida em lei, isso mesmo. Então, olha só, essa finalidade a gente pode dizer que representa as competências de um ente da administração indireta. Enquanto a competência de um ente da administração direta é definida pela Constituição Federal, a competência de um ente da administração indireta é definida em uma lei. Aqui é importante a gente lembrar da descentralização por outorga legal, porque é por meio dessa descentralização que nasce a administração indireta. A outorga legal não é feita por lei? Sim. Aquela lei vai constar lá qual é a instituição que está nascendo, se é uma fundação pública, se é uma autarquia. Lá vai ser transferido o patrimônio inicial que essa instituição precisa para cumprir com a missão dela e vai ser determinado qual é a missão dela. A tua finalidade é a finalidade tal. Sendo assim, o ente da administração indireta, ele não pode exercer uma atividade diversa daquela que a lei determinou para ele. Por exemplo, imagina, sai aí uma greve dos Correios, aí o INSS tem a seguinte ideia, pô, a galera tá querendo mandar carta, mandar SEDEX e o correio tá parado faz 2 meses aí, ninguém sabe quando vai voltar. Vamos nós entregar essas cartas aí, pessoal, vamos botar uma propaganda na televisão aí. Ó, pessoal, vem até o INSS e mande o INSS DEX 10. A sua correspondência vai chegar até o outro dia, até 10 horas da manhã do outro dia. Nesse caso, o INSS pode até estar com uma ideia boa para arrecadar mais recurso financeiro, para ter mais receita, mas ele vai estar desviando da sua finalidade legal, isso aí é errado.
Essa definição da finalidade da entidade por meio de uma lei tem um nome. Isso aqui costuma ser chamado de princípio da especialidade. O princípio da especialidade, ele traz a seguinte regra: a administração direta vai fazer uma lei para instituir um ente da administração indireta e para definir para que esse ente da administração indireta está sendo criado. O princípio da especialidade está relacionado com a criação e com a finalidade desses entes. No que essa entidade vai se especializar? Na finalidade dela, naquela competência que ela tem a finalidade de exercer. Quinta característica: controle da administração direta sobre a administração indireta. Pessoal, olha só. A administração direta que criou a indireta para cumprir com algum objetivo que era da administração direta. Então a administração direta tem que fazer um controle para ver se a indireta está agindo de acordo com esses objetivos que foram definidos em lei. Esse controle costuma muito ser cobrado em prova se é um controle hierárquico ou não hierárquico, se tem hierarquia e subordinação entre a administração direta e a indireta. Para a gente chegar na conclusão de ter ou não hierarquia e subordinação, vamos tentar fazer a seguinte análise aqui, ó. Administração direta de um lado, administração indireta do outro, sendo que a administração direta representa o pai e a administração indireta representa o filho. Na relação entre pais e filhos, existe hierarquia e subordinação? Não, certeza? Pessoal que tá tudo cascudo, estão falando que não tem. Às vezes em casa deve ter alguém que se perguntou assim, acho que deve ter sim, tem. Eu sou subordinado a meu pai. Quando a gente tem muitos alunos novos numa turma presencial, é natural uma grande parte de alunos falar que existe hierarquia e subordinação entre pais e filhos. Olha, pessoal, aqui em primeiro lugar a gente tem que lembrar que, fazendo uma analogia com os seres humanos, a administração indireta já nasce com 18 anos de idade. Fazendo analogia, ela já nasce um adulto tecnicamente. É que ela não é uma pessoa física igual nós, ela é uma instituição, é uma pessoa jurídica. Mas em tese ela já nasce adulta. Filho adulto não é subordinado a pai não, nem filho pequeno é, pô, filho pequeno o pai tá dando ordem lá, o filho tá cagando na cabeça do filho, o filho tá cagando na cabeça do pai, isso a gente considerando ainda o filho que é bem educado. Agora vamos pegar aí a galera que vocês vão tentar controlar no futuro. O moleque, às vezes, tá com 12 anos de idade lá, tá chegando em casa lá, colocando o canhão na cara da mãe, cheirando a carreira de cocaína na frente do pai. O mundo é sinistro, né? Filho não costuma obedecer muito o pai, não. E tanto isso é prova, ó, agora eu vou pegar um exemplo até dentro do meu lar. Eu tenho uma piveta, Bianca, minha filha. Se de fato eu conseguir ter superioridade hierárquica em cima da Bianca, vocês já vão sabendo aí, em primeiro lugar, a Bianca ela não vai casar com ninguém. Ela vai para um convento quando fizer 18 anos de idade. Ela nunca vai ter um namorado, nada. Ela vai ser assim, a Bianca, a princesa, e eu sou o rei dela e já era. A gente está feliz assim. Olha, ela até me fala que vai ser assim por muito tempo. Ela vive falando, ah pai, eu sempre vou pegar, vou sentar no seu colo, te abraçar, te beijar. Tá bom, Bianca está com 8 anos. Mas esses dias atrás mesmo ela mandou assim, pai, sabe o que eu estava reparando? Eu o quê, filha? A gente vai crescendo, né? Às vezes a gente fica meio longe dos pais mesmo, né? Tem que fazer faculdade, essas coisas, às vezes vai morar longe, né? O que você quer dizer, Bianca? Você está prevendo nosso afastamento futuro? É, mais ou menos, né, pai? Outra coisa, né? Um dia, eu acredito, a Bianca vai arrumar um namorado. Eu acredito que isso vai acontecer. Quando isso acontecer, pessoal, vocês podem ter certeza, eu vou ser o último a ficar sabendo. Quando eu ficar sabendo, é porque já está acontecendo há muito e muito tempo. E detalhe, ela vai pegar e vai falar, pai, eu estou pensando em arrumar um namorado, que ela já está namorando faz 1 ano. Aí eu já pego e falo para ela, tá, Bianca, eu não concordo com isso aí, não vai namorar ninguém, o pai não deixa. Aí, tá bom, pai, a mãe já deixou. Já era, né? A mãe já deixou, morreu aí a história aí.
Filho não obedece, pai não. Se obedecesse, a mulherada aqui da sala, aqui, mulherada que tá vendo a aula aí, todas as mulheres do mundo, não tinha marido, nem tinha mais pessoa no mundo, porque o primeiro pai do mundo já ia pegar e falar, minha filha não namora vagabundo nenhum não, beleza? Não abria a porta do carro pra ela desde pequenininha pra chegar um filha da mãe aí cheio de pensamento errado pro lado dela. Mas beleza, isso aí vira amor também, né, pessoal? Vira amor, né? Começa o pensamento errado ali, né? Vamos ser realistas, né? Primeiro aquele pensamento, maldade, pai. Maldade com mais maldade vira amor. Tem que acreditar nisso. Pessoal, vamos lá. Pessoal, entre a administração direta e a indireta, já que a gente tem uma relação entre pais e filhos, aqui não tem hierarquia e subordinação. Aqui a gente vai ter uma relação de vinculação. Vínculo, independentemente de um não ser obrigado a obedecer o outro, o vínculo sempre vai existir entre pai e filho. Por exemplo, eu não quero que a Bianca case, mas eu acho que um dia ela vai casar. Aí, no dia que ela casar, o que eu vou fazer? Eu vou ir na casa dela serrar rango mesmo, porque é minha filha, eu tô vinculado a ela, eu vou lá. O marido dela, porra, teu pai aqui de novo, é eu aqui de novo mesmo, meu irmão. Cheguei, bota a cerveja na mesa aí, vamos beber esse negócio aí, tá tranquilo aí, já era. E pegar e abraçar ela, ele, mas eu quero ficar abraçado com ela, agora é minha vez, tá ligado? Agora é minha vez. Ai, pai, mas eu quero ficar com ele, agora tá comigo. Depois volta a ficar com ele lá. Então é vinculação, isso sempre vai existir. É importante a gente registrar aí, anota, não existe hierarquia e subordinação entre a administração direta e indireta. Isso cai muito em prova, pessoal, muito mesmo. Então vamos anotar aí. Não existe hierarquia e subordinação entre a administração direta e a indireta. Se não existe hierarquia e subordinação entre a administração direta e a indireta, então o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta é um controle não hierárquico. Bem simples a ideia aí. Esse controle não hierárquico, ele pode ter três nomes. Esse controle pode ser chamado de controle finalístico. Por que controle finalístico? Porque a administração direta vai estar controlando para ver se a administração indireta está cumprindo com a sua finalidade, que foi definida em lei. É um controle de finalidade. Esse controle finalístico também pode ser chamado de supervisão ministerial. Por que supervisão ministerial? Porque esse nome não podia ser só controle finalístico? Podia, né, pessoal? Mas podia também ter mais 20 nomes. Então tá tranquilo que é só 3. O nome supervisão ministerial vem do seguinte fato: os entes da administração indireta, pelo menos na esfera federal, eles vão estar vinculados a algum ministério que atua na mesma área que eles. Por exemplo, se a gente pegar o INSS, ele lida com Previdência Social. E existe um ministério chamado Ministério da Previdência Social. Então o INSS, que é uma autarquia, vai estar vinculado ao Ministério da Previdência Social, e o Ministério da Previdência Social é que vai fazer o controle finalístico do INSS. A mesma coisa, a mesma ideia, vamos aplicar aí aos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Banco público mexe com o quê? Banco, mexe com o quê? Dinheiro. Tem um ministério que mexe com dinheiro, a atividade fim desse ministério é dinheiro. Qual que é esse ministério? Ministério da Fazenda. Então, o controle finalístico da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil vai ser feito pelo Ministério da Fazenda. O controle é feito por um ministério. E a gente pode ter também o nome poder de tutela. Poder de tutela. Por que poder de tutela? Porque a administração direta vai estar no papel de tutor, e a indireta vai estar no papel de tutelada. A gente vai ter uma relação aí entre o tutor e o tutelado, né? Tutor é aquele que controla e o tutelado aquele que é controlado. Pessoal, pergunta fraca essa que eu vou fazer agora, então eu quero uma resposta aí, porque é muito fácil. Para eu ter esse tal de poder de tutela, quantas instituições no mínimo precisa aí? 2, bem óbvio isso, né?
Uma é a instituição controladora, outra é a instituição controlada. Por que você está falando isso, professor? Porque eu quero pegar e fazer uma observação diferenciando o termo poder de tutela de autotutela. Então, poder de tutela é uma coisa, sinal diferente no outro, no meio, e autotutela do outro lado. Poder de tutela, ele está ligado aí ao controle finalístico. Aqui a gente vai ter uma situação ligada ao controle finalístico. Esse poder de tutela, para acontecer, é necessário aí que tenha duas pessoas, duas instituições. E a autotutela? A autotutela é um controle que a instituição faz sobre os seus próprios atos. Pensa assim, eu faço um negócio e eu controlo para ver se aquilo foi bem feito. Então, para ter autotutela, quantas instituições eu preciso? Uma. Na autotutela eu vou ter uma instituição e a autotutela está ligada a uma ideia de controle interno. A própria entidade que praticou um ato controlando o seu próprio ato. Isso aqui envolve uma única pessoa. Então não vamos confundir poder de tutela com autotutela. Esse assunto autotutela, a gente vai bater nele com mais ênfase quando a gente estudar princípios da administração pública. A autotutela é considerado um princípio da administração pública. Então aqui eu só estou adiantando um pouquinho do assunto para evitar confusão de termos aí. Para a gente ver que poder de tutela é uma coisa e autotutela é outra coisa. Sexta característica. A administração indireta, né, os entes da administração indireta, são frutos da descentralização por outorga legal. Eu quero dizer, né, que ela é resultado da descentralização por outorga legal. É por meio desse tipo de descentralização que nasce uma entidade da administração indireta. Para a sétima característica, eu vou apagar esse lado do quadro aqui. Apesar de a gente estar falando até agora em características comuns, a sétima característica já vai começar a apresentar algumas diferenças entre os entes aí. A gente vai ver semelhanças e diferenças nela. Vamos colocar assim, criação dos entes administrativos. A gente sabe que a criação desses entes tem a ver com a descentralização por outorga legal. Pô, professor, acabou de escrever isso aí, vai repetir? Vou repetir. Por quê? Porque eu quero. Descentralização por outorga legal é uma descentralização... Opa, eu ia escrever por outorga legal e acabei escrevendo por lei aqui. Descentralização por outorga legal. E a gente sabe que esse tipo de descentralização é uma descentralização feita por meio de uma lei. Tá tranquilo. Essa lei aqui, em primeiro lugar, ela é classificada como uma lei ordinária. Não é lei complementar, que a gente vai ter uma lei ordinária. Olha, pessoal, não vai... Ai, mas meu Deus do céu, tadinha da lei, ninguém gosta dela, estão falando que ela é ordinária. Não, pessoal, aqui ordinária aqui não é adjetivo pejorativo, não. É uma qualidade de lei. Ou ela é complementar ou ela é ordinária, né? Tá tranquilo. A finalidade dessa lei ordinária é instituir o ente da administração indireta que vai ser criado, é definir a finalidade dele e transferir um patrimônio inicial para ele. Em decorrência disso, a gente fala que aqui vai ter uma lei ordinária específica. Por que específica? Porque essa lei ela tem uma especificidade própria. A especificidade dela, a finalidade dela é instituir o ente. Ela não serve para mais nada. Nessa lei não pode ter nenhum outro assunto que não seja a instituição do ente que está sendo criado. Por exemplo, vamos criar uma autarquia. E aí naquela mesma lei da criação da autarquia, pega e joga lá no último artigo uma regrinha tipo assim,
e ficam canceladas todas as carteiras de motoristas emitidas até a data de ontem. Uma regrinha que não tem nada a ver com o conteúdo daquela lei. Não pode. A lei que serve para instituir um ente administrativo só serve para isso. É igual a lei orçamentária. A lei orçamentária só serve para quê? Para falar de orçamento. Não pode incluir nenhum outro assunto nela. A ideia aqui é parecida. Essa lei ordinária, ela pode instituir o ente de duas formas. Ela pode pegar e criar o ente diretamente. Quando ela cria o ente, eu quero dizer o seguinte, publicou a lei, o ente nasceu. Quando isso acontece, o ente que nasce com personalidade jurídica de direito público. No segundo caso, a gente vai ter a lei autorizando a criação do ente. A lei não cria o ente diretamente, ela só autoriza. Depois que ela foi publicada, o poder público, a administração direta está autorizada a criar aquele ente, mas para a administração direta criar o ente, ela vai ter que fazer um registro desse ente em um cartório ou em uma junta comercial. Quando isso acontece, a entidade que nasce com personalidade jurídica de direito privado. Então, conclusão, na administração indireta tem pessoa jurídica de direito público e tem pessoa jurídica de direito privado. O que determina a personalidade jurídica de um ente da administração indireta? É só a forma de criação, mais nada. Tem muita questão de prova que tenta induzir o candidato concurseiro a considerar como meio de determinar a personalidade jurídica outros sistemas aí. Por exemplo, pega lá a empresa pública. Uma regra das empresas públicas é que o capital delas tem que ser 100% público. Aí aparece a questão falando, a empresa pública é pessoa jurídica de direito público porque ela tem capital 100% público. Tá errado, capital de instituição não determina nada e empresa pública, apesar de ter pública no final do nome, é pessoa jurídica de direito privado. Já a gente vai terminar de completar o sistema aí, pra gente ver isso aí. Vamos já terminar logo aí. Quando a lei cria um ente, nasce uma pessoa jurídica de direito público, é assim que nasce as autarquias, sempre assim, toda autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, e assim pode nascer também as fundações públicas. Agora detalhe, para a fundação pública aqui a gente está diante de uma exceção. A fundação pública ela pode ser pessoa jurídica de direito público criada por lei, mas ela pode ser outra coisa também. Já a gente vai ver o que ela pode ser também. Quando a lei autoriza a criação, aí vai nascer uma pessoa jurídica de direito privado. É assim que nasce as fundações públicas em regra. Então olha só, essa tal de fundação pública, ela quer dar trabalho para nós. A fundação pública, ela pode ser criada por lei, e ela é pessoa jurídica de direito público, ou ela pode ser criada por autorização da lei, e aí ela é pessoa jurídica de direito privado. E na prova, professor, como que eu vou saber se a banca está falando de uma fundação pública que é pessoa jurídica de direito privado ou de direito público? Bem simples, tem que ter coerência entre a personalidade jurídica e a forma de criação. Se a questão fala, uma lei criou uma fundação pública, portanto, essa fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. Está errado. Se a lei criou a maldita da fundação, ela é pessoa jurídica de direito público. Então é só ter coerência aí, o resto é tranquilo. Fala, professor, agora eu estou bolado, essa fundação pública está atrapalhando minha vida. Que bom, né, que seu problema é só se a fundação pública é pessoa jurídica de direito público ou privado. Isso aqui é bem fácil de identificar em questões de prova. Também nasce por autorização da lei as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para elas é sempre assim. Então olha só, a fundação pública é a única diferentona da história, ela é a única que pode ter forma de nascimento híbrida aí, né? Pode nascer de um jeito ou de outro.
Enquanto autarquia, sempre pessoa jurídica de direito público criada por lei. Empresa pública e sociedade de economia mista, sempre pessoa jurídica de direito privado, criado por autorização da lei. Tá bem fácil identificar isso aí. Pessoal, olha, acredito eu, hoje eu falei muita coisa que cai muito em prova. Mas assim, 3 assuntos que eu falei aqui hoje, até agora pelo menos, eu vou dizer assim que cai igual enxurrada de questão de prova. Diferenças entre descentralização e desconcentração, cai muito. Não existe hierarquia e subordinação entre administração direta e indireta, despenca de cair em prova, e personalidade jurídica dos entes administrativos. Quase todas as questões que cobram ente administrativo começam assim, ó. Autarquia, a pessoa jurídica de direito privado, errado. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por autorização da lei, errado. Agora vamos pegar certo, um conceito de autarquia. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração. Ela tem autonomia administrativa? Tem. Para prestar serviço público de forma descentralizada. Ela age por meio de descentralização? Age. O que ela faz de forma descentralizada. Porque se fosse centralizada, não era ela que faria, era a própria administração direta. Então, assim, esses conceitos, eles geralmente vão linkar características, tais como personalidade jurídica, forma de criação e finalidade do ente. Isso a gente tem que saber. Aí você fala, pô, professor, então eu estou servido, porque a finalidade eu já sei, é definida em lei. Beleza. Falar que a finalidade é definida em lei é um jeito de a gente tratar da coisa de forma genérica, mas a gente ainda tem que ver as diferenças. Por exemplo, a autarquia tem um tipo de finalidade, empresa pública tem outra, fundação pública tem outra. A gente vai ter que ver essas diferenças na finalidade. O que é comum é que sempre vai ser definido em lei, mas a lei vai apontar características, né, que vão diferenciar. A gente vai ver isso aí na sequência. Então, pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar craque aqui nessa forma de criação. Tem que ficar. Aqui a gente fecha essa parte das características comuns. E agora a gente já começa a bater nas diferenças entre os entes administrativos. Eu vou colocar assim, características específicas. No próximo título agora. Olha, eu acho assim que é muito bom a gente comparar as coisas para a gente entender melhor. Já falei isso na aula de hoje. Isso aqui mesmo não é uma divisão de sistema aqui, usou um sistema, um mapa mental para poder comparar melhor a regra. A gente não está comparando. Um é direito público, outro é direito privado, um cria, outro autoriza a criação. Comparar é um negócio, o ser humano gosta de comparar. Pessoal, quando Deus fez a gente, para quem acredita que foi Deus que fez, ou então quando a gente evoluiu do macaco, para quem acredita que a gente evoluiu do macaco, que aqui a gente está para agradar qualquer ideologia a respeito de como que o mundo surgiu, né? Estamos aí, não é... Nosso negócio é bater na regra do direito aí, usando essas situações ao nosso favor. Sei que quando inventaram a criaturinha ser humano, o ser humano ele se destacou por ser inteligente e por usar essa inteligência para comparar as coisas e chegar na conclusão do que ele acha que é melhor para ele. Por exemplo, o ser humano da atualidade, ele vai comprar uma roupa. Se for homem, tá mais tranquilo, né? O homem chega na frente de uma loja, ele vê um manequim lá, tem 5 manequins com a camiseta, ele gostou de uma, ele já vira pro vendedor, pra vendedora, eu quero aquela camiseta ali, mas tem outras, eu quero aquela ali, eu tô com pressa. Já tira a camiseta, já se marcar, já veste ali mesmo e já sai pra rua paquitão, né? Agora, pô, aí vamos lá, pega a Paquita, né? Pega a moça vai na loja comprar a camiseta, ela olha às 10 no negócio lá, nenhuma, já vira pra vendedora, ó, me mostra aí camiseta, vou comprar a blusinha, mostra a blusinha. Aí a vendedora já vê, né? A mulher já vem com 50 blusinhas. A mulher olha uma, vê os detalhes. Aí olha a outra, vê os detalhes. Aí de 50 ela separa 5, que foi a 5 que ela gostou mais. Ela comparou 50 e gostou mais de 5. Aí ela pega, vê, mas não tem uma 51 para eu analisar também, né? A vendedora já vê, toma uma pinga aqui, minha filha, vê se 51, toma uma pinga aí, né?
Eu sei assim, o ser humano ele vai fazer essa comparação para comprar roupa, ele vai fazer essa comparação para comprar celular, ele vai fazer essa comparação para escolher o que ele vai comer, ele vai fazer essa comparação na hora de escolher alguém para a vida, para namorar, para casar, para uma relação momentânea, qualquer coisa. A gente está comparando tudo aí para chegar numa conclusão daquilo que é melhor para nós. E a gente tem que usar essa característica nossa, já que a gente é bom disso, a gente é bom de comparar. Então a gente tem que usar isso para incrementar nosso estudo. Então, para ajudar a comparação a nos ajudar, eu vou montar uma tabela onde eu vou bater nas características específicas. A tabela ela tem a vantagem, né, de organizar o assunto de uma forma a facilitar essa nossa comparação. Para uma instituição a coisa é assim, eu olho do lado, a outra instituição a coisa é diferente, a coisa é assado. Vai ficar bem legal isso aqui. Obrigado, cara. O colega que fez uma observação aqui, não falou da extinção dos entes. Então, antes disso, alguém anota uma linha, coloca assim, ente administrativo é extinto. Não anotaram nada, então vamos lá, começa agora. OBS, põe aí. OBS. Coloca assim, se o ente foi criado por lei, se o ente foi criado por lei, ele é extinto por outra lei. E aí é outra regra, se o ente foi criado por autorização da lei, se o ente foi criado por autorização da lei, vírgula, ele é extinto por autorização de outra lei. Importante isso, né? Como o ente nasce e como o ente morre. A regra aqui é bem simples, princípio da simetria. Lei cria, lei extingue. Lei autoriza a criação, lei autoriza a extinção. Agora vamos lá, agora sim vamos montar a nossa tabela. Acredito que eu não esqueci mais nada não, então vamos lá. A tabela vai ficar bonitona. A primeira coluna dela, a gente vai dar o título de características. Segunda coluna vai chamar autarquia. Terceira coluna vai chamar fundação pública. Quarta coluna vai chamar empresa pública. E a quinta coluna vai chamar sociedade de economia mista. Essa parte aqui está atrapalhando minha tabela de ficar legal, então vou dar uma apagada aqui num trecho. Quais são as características que eu tenho que saber aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um destaque aqui de vermelho. Primeira característica, eu quero saber como a entidade foi criada. Ah, professor, mas isso a gente já sabe. Que bom que sabe. Vamos registrar, para a gente poder ter mais elemento para comparar. Eu quero saber qual é a personalidade jurídica de cada entidade. Ô, professor, isso eu também sei, que bom. Além da personalidade jurídica, a gente quer saber também qual é a finalidade de cada entidade, qual é o regime jurídico de cada entidade, conjunto de regras que regula a atuação daquela entidade. A gente quer saber qual é o regime de pessoal de cada entidade, se é estatutário ou se é CLT. A gente precisa saber quem tem competência para julgar essa entidade, se ela for parte em um processo judicial, competência para julgamento. E na última linha, a gente vai ver exemplos de entidades, de cada uma das entidades. Exemplo de autarquia, exemplo de fundação pública e daí por diante. Então, vamos agora deixar isso aqui com cara de tabela.
Meu Deus do céu, essa aqui é a tabela mais bonita que eu fiz na minha vida. Eu vou chorar hoje. Tá aí, agora é a gente preencher essa tabela aqui, mamão com açúcar, isso aí. Pô, as duas primeiras linhas aí, a gente já sabe, a gente só vai preencher mesmo. A autarquia, a criação dela é feita por lei. E como a criação dela é feita por lei, ela é pessoa jurídica de direito público. O que significa que a autarquia tem algumas prerrogativas especiais que outras instituições, de direito privado não têm. Eu já vou preencher essas duas linhas para todos os entes, já que a gente já sabe a resposta delas. A fundação pública, vamos colocar assim, regra e exceção. A regra para a fundação pública é que ela é criada por autorização da lei. E a exceção é a gente colocar que a lei cria. Aí a gente vai colocar a regra e exceção também na personalidade jurídica da fundação pública. A gente vai considerar aqui, obviamente, a forma de criação. Se a regra na forma de criação é lei autorizar, então a regra da personalidade jurídica é uma personalidade jurídica de direito privado. Se a exceção para a criação da fundação pública é a lei criar, então a exceção da personalidade jurídica da fundação pública é a fundação ter personalidade jurídica de direito público. Tá bem simples isso aí. Empresa pública. A gente vai ter autorização da lei e, por isso, personalidade jurídica de direito privado. E sociedade de economia mista, a mesma coisa. Autorização da lei e, por isso, pessoa jurídica de direito privado. Agora vamos pegar e colocar informações novas aí. Finalidade de uma autarquia. Uma autarquia pode ter duas finalidades. Ou ela vai prestar um serviço público, ou ela vai exercer alguma atividade típica do Estado. Pô, o que significa essa expressão atividade típica do Estado? Coisa estranha. Olha, pessoal, na primeira aula nossa, na aula anterior, quando eu comecei a falar sobre conceito de direito, eu falei que o direito é um conjunto de regras impostas coativamente pelo Estado, com finalidade de regular a vida em sociedade. Então, assim, isso mostra uma justificativa para a existência do Estado. Para que o Estado existe? Para que ele existe? Para criar o direito, ele existe para fazer as leis e impor essas leis a nós. Mas por que a gente precisa de lei para regular a nossa vida? Se não tivesse lei nenhuma, a gente era livre para fazer tudo o que a gente quer. Para que vai ter lei, então, para colocar limite à nossa liberdade? Porque se a gente for fazer tudo o que der na nossa cabeça, vai dar merda, a gente vai fazer muita coisa que é errada mesmo, pode ter certeza disso aí. A gente pode dizer que a atividade típica do Estado, a atividade principal dele, se é que dá para falar em uma atividade principal, mas aquela que mais justifica a existência dele é criar regras. A gente poderia ter um Estado que não presta mais serviço público. Por exemplo, vamos supor que a iniciativa privada abraçasse a prestação de serviço público de forma de educação de graça. A iniciativa privada abraçou. Os empresários decidiram que eles são bonzinhos e que eles têm lucro pra caramba, então eles vão dar escola de graça para quem não tem dinheiro. Num cenário desse, o Estado precisaria prestar serviço na área de educação? Não, mas ele ainda precisaria continuar inventando regra para regular a nossa vida? Sim. Então o Estado existe para isso. Uma autarquia pode atuar nesse campo, ela pode atuar no campo de regular uma determinada atividade. Isso costuma ser feito pelas agências reguladoras.
Agências reguladoras são uma espécie de autarquia que tem como finalidade dela não prestar um serviço público, mas sim regular alguma atividade exercida pela iniciativa privada. Por exemplo, tem uma agência reguladora chamada Ancine, Agência Nacional de Cinema. Imagina que legal que é trabalhar na Ancine. A Ancine regula o mercado cinematográfico. Ela regula desde a produção de filmes, a parte de censura. Para um filme ser censurado, é a Ancine que vai determinar os critérios, que vai fazer a censura, e ela define também como que o serviço tem que ser prestado para o usuário do cinema. Imagina que legal, você passa num concurso de especialista da Ancine, um fiscal da Ancine, você com aquela carteirinha na mão, você pode chegar no cinema e falar, eu vim fiscalizar o cinema. Já era, filho, você vai fiscalizar o cinema pra caramba, né? Imagina que legal, né? Vim fiscalizar para ver se esse filme novo aqui, ele tá bacana, inclusive eu trouxe minha família para ver se as acomodações conseguem trazer conforto para todo mundo, né? Se minha filha não gostar desse negócio aí, eu vou fazer uma crítica ruim às instalações desse cinema, hein? Toma cuidado aí. Então a autarquia ela pode atuar nesses dois campos, ou ela está prestando serviço público ou ela está regulando uma atividade privada. Quando ela regula uma atividade privada, ela está exercendo uma atividade típica do Estado, atividade de regular, de criar limites. Aí você me pergunta, professor, o Estado ele cria limite por meio de lei. E a autarquia não faz lei, a autarquia não pode fazer lei, ela não tem autonomia política. Quem tem autonomia política é só a administração direta. Então, como que a autarquia regula uma atividade privada? Ela regula a atividade privada por meio de outros instrumentos, por meio de resoluções, de instruções normativas, mas lei ela não faz mesmo, pode ficar tranquilo, lei ela não vai fazer. Regime jurídico da autarquia, conjunto de regras que regula a vida da autarquia, tem a mesma personalidade jurídica que ela. Se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, o conjunto de regras que regulam a vida dela é de direito público. Ou seja, esse conjunto de regras confere à autarquia prerrogativas especiais. Ela tem poderes especiais. Um exemplo, poder de regular uma atividade privada. Um outro exemplo disso aí, uma autarquia, quando ela está devendo para alguém, ela não pode ter o patrimônio dela penhorado para fazer pagamento daquela dívida. A autarquia vai pagar a dívida por meio de um outro sistema, um sistema chamado precatório. O precatório é cabível para qualquer pessoa jurídica de direito público, seja administração direta ou indireta. E funciona assim. Quando a gente tem uma pessoa jurídica de direito público e ela deve para alguém, ela pega e reconhece a dívida, ela manda, devo não nego, pagarei quando puder. E para botar em fé que ela vai pagar quando ela puder, ela vai emitir senha. Aí eu devo para vocês 4, quem chegou primeiro foi ele, toma aqui, senha número 1, senha número 2, senha número 3, senha número 4. A senha número 4 é a que eu devo menos. Mas independentemente, eu não posso pagar ela antes de pagar o titular da senha número 1, depois vem o titular da senha número 2. Então o precatório funciona como uma fila de pagamentos. Existem algumas exceções aí à regra do precatório, mas a autarquia em regra paga suas dívidas por meio desse procedimento. Isso não é uma prerrogativa especial, uma prerrogativa legal? Imagina se eu tivesse poder, que bacana, chega o meu credor lá, ô Faquinha, você está me devendo, devo não nego, pagarei quando puder, toma aqui, ó, senha número 1. Ou então igual um desenho que eu vi ontem, o cara foi pagar uma conta lá, ele deu o dinheiro, era um papel em branco escrito dinheiro do cara, era tipo dinheiro do Facchini, ele inventou o dinheiro e pagou a conta. Porra, que legal que seria isso. Regime de pessoal da autarquia. A autarquia tem regime de pessoal igual a da administração direta. Então a gente pode falar que é regime jurídico único, que é o estatuto ou CLT, mas em regra adotando estatuto. Quanto à competência para julgamento, a competência para julgamento da autarquia vai levar em consideração se a autarquia é federal, estadual, municipal ou do DF. Se a autarquia é federal, quem julga ela é a Justiça Federal. Se a autarquia é estadual ou municipal, quem julga ela é a Justiça Estadual. Se a autarquia é do DF, então a autarquia do Distrito Federal, quem julga ela é a Justiça do DF. E aí, para a gente fechar, exemplos de autarquia. Exemplos pra caramba. Vamos lá. Joga aí. INSS.
Outro exemplo, Banco Central do Brasil, Bacen. Coloca Bacen aí, mas se não for lembrar depois o que é Bacen, já é melhor colocar Banco Central do Brasil mesmo. E cuidado para não confundir, hein? Banco Central do Brasil com Banco do Brasil. Ah, professor, tá achando que eu sou idiota, que eu vou fazer uma confusão dessa? Olha, pessoal, eu posso me considerar um pouco maluco às vezes, mas idiota eu não sou não, porque idiota, segundo a psiquiatria, é pessoa que tem idade mental entre 3 anos de idade, uma coisa assim, 5 anos de idade. E eu sou consciente que eu não tenho idade mental de uma criança desse tipo, então não posso ser classificado como idiota. Também não me considero burro, tenho um raciocínio lógico bacana. Isso não significa que eu sou inteligente, não ser burro é não ser inteligente, não significa ser inteligente. Eu estou no meio campo ali. E mesmo assim, eu mesmo já errei isso aqui várias vezes, eu já errei. Já aconteceu de eu pegar a questão, o Banco Central do Brasil, e na hora o cérebro está acelerado demais, e Banco do Brasil. Então se liga nisso, Banco do Brasil é outra coisa. Coloca aí também agências reguladoras. Coloca aí também territórios. Os territórios são chamados de autarquias territoriais. Território é um negócio que a gente costuma estudar um pouquinho em direito constitucional, né? Seria uma porção de terra dentro do território brasileiro que não é comandada por nenhum Estado membro. Por exemplo, aqui ó, isso aqui chama República Federativa do Brasil, esse círculo. Cada quadrado aqui é um Estado membro. Agora, esse quadradinho aqui que eu vou colocar uns pontinhos, esse quadradinho não é nenhum estado, ele faz parte do Brasil, dentro dele existem municípios, mas aqui não tem nenhum estado, não é Paraná, não é Santa Catarina. Então o que é isso aqui? É Brasil, é um território brasileiro. Os territórios, na prática, hoje não existe nenhum território federal. Até onde eu sei, existe um território estadual, que é uma porção de terra dentro do estado de Pernambuco lá, que não é integrada por nenhum município. É uma definição um pouco diferente. É o território de Fernando de Noronha. É o único que eu sei que existe. Fernando de Noronha é território do estado de Pernambuco. Tirando esse, não existe mais nenhum. Mas se vier a existir um território, ele vai ser uma autarquia territorial. Ele vai integrar a administração pública indireta. Igual, não estão falando aí que a Venezuela aí está querendo arrumar confusão com nós? Podia arrumar mesmo, podia a Venezuela dar uma de louca e vir invadir o Brasil, a gente já aproveitava e pegava o país dele para nós. Pegava lá, tem petróleo pra caramba lá, vamos pegar para nós esse negócio aí então. Vocês iam mexer com quem está quieto? Então nós vamos pegar para nós. Aí enquanto não define um nome para aquele estado novo, pega e coloca lá aquele território agora, que antes chamava País Venezuela, agora vai virar território da República Federativa do Brasil. E um dia inventa um nome, como eu tive a ideia, pode colocar lá, Estado do Facchini, já era, ficava bonito o negócio aí. Já tem caminhão, né, às vezes tá viajando, as carrocerias de caminhão, Facchini, o pessoal vem, pô, Facchini, você tem a ver com aquilo? Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com aquilo, eu tava aqui, rapaziada, com vocês aqui. Olha pra minha cara. Eu ia estar dando aula de direito administrativo, eu ia estar administrando aquela empresa lá. Tá de sacanagem. Vamos em frente. Acabamos aqui as características da autarquia, agora vamos para a fundação pública. Finalidade da fundação pública. Olha, a primeira regrinha vai ser uma regrinha um pouco vaga. A gente vai colocar aqui uma lei complementar definirá. Nossa, professor, mas o advérbio aí tá no futuro. É verbo, né? Advérbio, né? Tá no futuro esse negócio aí. Por que que tá no futuro, professor? Tá no futuro pelo seguinte: a nossa Constituição Federal foi escrita lá, foi promulgada, né, em 5 de outubro de 1988. Já tá para fazer aniversário ela, né? Daqui uns dias, né? Hoje é dia 30 de setembro, amanhã é 1º de outubro, daqui 5 dias é aniversário da Constituição. Ela vai fazer 28 anos de idade, 28 aninhos. Em 28 aninhos de idade da Constituição Federal ainda não deu tempo para o Poder Legislativo inventar essa lei complementar que vai definir a finalidade das fundações públicas. Mas ainda assim tem a previsão constitucional, uma lei complementar definirá a finalidade delas. Isso aqui é importante a gente saber pelo seguinte: às vezes cai em prova a questão assim,
Fundações públicas são instituídas por lei ordinária e têm sua finalidade definida por lei complementar, certo? Para instituir elas, para criar elas, tem que ser uma lei ordinária. A lei que vai definir a finalidade tem que ser uma lei complementar. Então tem essa diferença aí. Cuidado também com a afirmação contrária, aí a questão vai estar errada. Falar que a finalidade da fundação pública deve ser definida por lei ordinária. Aí não, aí lei complementar. Então é bom diferenciar. Tá, professor, mas se não tem essa lei complementar, então a fundação pública não pode fazer nada por enquanto? Pode sim. A fundação pública ela pode atuar em vários setores desde que ela não explore o lucro. Ela não pode explorar o lucro. Ela não pode ter lucro. Então, a finalidade, não explorar o lucro. Por exemplo, vamos pegar aí essas bancas de concurso público, Sebrasp, agora não é mais CESP ou UNB, agora chama Sebrasp. Sebrasp, antiga CESP UNB, é uma fundação pública, que a finalidade dela é organizar concursos públicos. Tá tranquilo, tá favorável. Aí o CESP vai fazer um concurso público, por exemplo, para a Polícia Federal. Aparece 50 mil malucos o Brasil afora querendo fazer esse concurso. A CESP sabe que é um concurso que vai aparecer muita gente com disposição de fazer. O que ela faz? Esse concurso vai dar trabalho, vai ter que ter um monte de etapa, a gente vai ter custo com isso. Então vamos meter uma inscrição aí de 200 conto. O último da Polícia Federal, a inscrição, se eu não estou enganado, ficou acima de R$100 já. Não lembro. 120. 150, né? Então não estou muito errado não, considerando inflação, crise e pau, o próximo vai para uns 200. Aí beleza. Com esse dinheiro que é arrecadado nas inscrições, a banca vai ter recursos para desenvolver o concurso, para imprimir prova, para pagar o cara que elabora a questão de prova e por aí vai indo. Vai ter gasto pra caramba. Agora vamos lá. Você acha que a matemática bate certinho no final do concurso? Entre receitas e despesas, a gente teve equilíbrio, zerou o caixa? Não. O que vai acontecer? Você acha que a banca vai promover um concurso para ela ficar no prejuízo? Não. Então provavelmente vai sobrar dinheiro em caixa. Se sobra dinheiro em caixa, como que a fundação pública não explora o lucro? Bem simples. O lucro é uma coisa que é dividido para os donos da instituição. Por exemplo, vamos pegar a empresa privada, o Focus, tem um dono. O Focus vai trabalhando o ano inteiro para tentar ter algum lucro. No final do ano, quando sobra algum dinheiro, esse dinheiro vai para o dono da instituição. Aí ele gasta do jeito que ele quer, na vida pessoal dele. Convidando o Facchini para beber, para essas coisas, para festar, né? Rui, escuta isso aí, hein? Que você tenha muito lucro, meu irmão. Agora, no caso da fundação pública, não. O dinheiro que sobra, ela tem que reinvestir nela mesmo. Isso aí a gente chama de gerar superávit. O superávit é um dinheiro que a empresa vai pegar e vai reinvestir dentro dela mesmo. A fundação pública não é uma empresa, é até errado falar, né, empresa, fundação pública, mas fazendo uma analogia. É claro que quando ela presta uma determinada atividade, se aquilo tem um custo, existe a possibilidade de sobrar dinheiro, mas esse dinheiro não é lucro de nenhum dono de nada, esse lucro é da própria instituição. Então, tecnicamente, é errado falar que fundação pública tem lucro, ela não tem lucro, ela não explora lucro. Regime jurídico da fundação pública. Aqui, a gente vai ter também regra e exceção. Por que regra e exceção? Porque o regime jurídico ele está ligado à personalidade jurídica. Se a regra é a fundação pública ser pessoa jurídica de direito privado, em regra, o regime jurídico dela, a gente pode dizer que é de direito privado, ou então a gente pode dizer que ela se submete a um regime jurídico híbrido. O que significa regime jurídico híbrido? Híbrido quer dizer que existe uma mistura de coisas ali. Existe na fundação pública, no regime jurídico dela, uma mistura de regras de direito privado e de regras de direito público. A gente pode dizer que as regras de direito privado são predominantes. O direito privado, ele coloca as instituições reguladas por ele em condições de igualdade. Então a gente pode dizer que pelo direito privado, as fundações públicas, elas são iguais a qualquer instituição privada.
Só que o direito público dá para a fundação pública algumas características especiais. Por exemplo, vamos comparar a fundação pública com uma fundação privada que tem aqui em Cascavel, que todo mundo conhece, uma faculdade chamada FAG, Fundação Assis Gurgax. É uma fundação privada. A FAG, quando ela quer contratar alguém para trabalhar para ela precisa fazer concurso público? Não. Agora a tal da fundação pública, quando ela quer contratar alguém para trabalhar para ela tem que fazer concurso. Por quê? Porque o tal do direito público prevê essa característica especial para ela. Ela não é totalmente igual a qualquer empresa privada. Ela tem características parecidas, em regra, com a das instituições privadas, mas ela vai ter algumas características que vão diferenciar ela. Outro exemplo. A FAG, Fundação Privada, quer comprar alguma coisa. Ela precisa fazer licitação? Não. A Fundação Pública quer comprar alguma coisa, ela tem que fazer licitação. Então aqui o direito público vai acabar prevendo assim algumas obrigações especiais. Exceção. A exceção é quando a fundação pública é pessoa jurídica de direito público, aí o regime jurídico dela é de direito público. Regime de pessoal da fundação pública é igual a da autarquia. O regime de pessoal dela é o regime jurídico único ou estatutário. Aí olha só, cuidado, hein? Tem livro de direito administrativo que o autor do livro pega e coloca assim, é a opinião dele. Se a fundação pública for pessoa jurídica de direito público, o regime de pessoal é estatutário. Se a fundação pública for pessoa jurídica de direito privado, o regime de pessoal é CLT. O CESP já cobrou isso várias vezes, sempre considerando errada essa afirmação ou até mesmo anulando a questão que apresentou essa afirmação por causa da divergência. Então, conclusão, em concurso do CESP, fundação pública, independentemente da personalidade jurídica dela, adota o regime de pessoal estatutário, não adota CLT, beleza? Independente da personalidade jurídica. A competência para julgamento vai ser igual à da autarquia. Então, se a fundação pública é federal, Justiça Federal. Se a fundação pública é estadual ou municipal, Justiça Estadual. Se a fundação pública está no âmbito do Distrito Federal, quem julga ela é a Justiça do DF. E por fim, exemplos de fundação pública. A gente pode colocar aí o IBGE. Inclusive teve concurso agora para o IBGE. Falaram que foi cancelado esse concurso aí? Falou, não ouviu alguma coisa? Eu acho que eu sonhei com isso aí. Eu sonhei, cancelaram o concurso do IBGE. Certeza. Teve o IBGE, a gente tem também a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Aqui 2 exemplos, aqui tá ótimo, tá sobrando já. Agora vamos para a empresa pública. Empresa pública e sociedade de economia mista são muito parecidas. Elas podem ter a finalidade de prestar serviço público ou explorar o lucro. Explorar atividade econômica. Que dá no mesmo, explorar atividade econômica, explorar o lucro dá no mesmo. A mesma coisa para a sociedade de economia mista, ela pode prestar serviço público ou ela pode explorar o lucro. Beleza. Regime jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista. Para as duas, a gente pode dizer que o regime jurídico é de direito privado ou então o regime jurídico híbrido. Mistura de direito privado com direito público. Para as duas, regime jurídico de direito privado ou híbrido. Mas, professor, qual dos dois que eu fico? Privado ou híbrido? Qualquer um dos dois. Só não pode marcar público. Regime jurídico de direito público está errado. Agora, se caísse assim, o regime jurídico da empresa pública é parcialmente público. Tá certo isso aí?
Sim, porque ele é híbrido, é uma mistura de público com privado. Não é público, é um pouquinho público, mas ele, a princípio, é mais privado do que público. Regime de pessoal da empresa pública e da sociedade de economia mista. Aqui a gente vai ter a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A pessoa que trabalha em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista é CLTista, não é estatutária. Competência para julgamento. Isso aqui eu não vou responder não. Por quê? Eu tenho meus motivos, confia em mim. E exemplo, para a gente fechar esse quadro aqui das diferenças. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal e Correios, os mais famosos aí. Então vou colocar aqui Caixa Econômica Federal e ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ah, professor, eu anotei ECT, aí depois eu fiquei na dúvida, era etc. que o professor quis dizer, o que era? Se for para dar esse problema, anota Correio, né? Anota Correio, beleza. Sociedade de Economia Mista. Tem o Banco do Brasil, BB, e também a Petrobras. Só essas? Não, aqui alguns exemplos, existem várias outras aí. Pessoal, esse quadro aqui, essa tabela, eu acho assim, ela é muito didática na hora de fazer a revisão de assunto. Na apostila, se vocês forem parar para ver, espero que parem para ler ela, espero. Se não parar para ler ela, tá lascado, né? Na apostila, a gente vai ter lá um tópico, autarquias. Aí ali vai ser apresentado o conceito de autarquia, característica de autarquia, classificação de autarquia. Depois, fundação pública, a mesma coisa. No final de cada um dos tópicos, aí tem uma tabela lá onde a gente tem essa mesma estrutura. Com a diferença de que na tabela da apostila a gente ainda coloca também a administração direta, ainda faz uma comparação com a administração direta. Isso porque, que nem eu falei anteriormente, nossa cabeça gosta de comparar, então vamos usar isso ao nosso favor. Tem que saber as informações que está aqui dentro. Chega de não saber. Esses dias atrás eu fiquei magoado com pessoas aí dessa sala aqui, hein? Não está aqui o cidadão. Vou tentar dar uma dica. O cidadão pega, manda uma pergunta maluca, na hora do intervalo ele vai embora. Ou então na hora de fazer exercício. Alguém adivinha quem é? Aí, ó. Aí, ó, já estão jogando raio no mesmo lugar, né? Tomara que esteja vendo a coisa aí, cidadão. Mas não foi o único. Algumas cabeças dessa turma me mandaram a seguinte pergunta. Professor, agência reguladora é administração indireta? Aí eu, porra, meu... Essa galera tá na terceira, quarta vez aí que tá vendo aula. Aí vamos lá, tá anotado autarquia, exemplo de autarquia, tá anotado agência reguladora? Sim, então a agência reguladora é administração indireta? Sim, tem novidade. O problema é que, assim, tá faltando revisar, tem que revisar, pessoal. Ah, professor, pô, você é chato pra caramba, hein, enchendo o saco da gente. É minha cara mesmo, não saíram de casa, não vieram aqui pagar pra gente dar aula, pra gente botar na cabeça de vocês têm que estudar? Então, não chora, né, fi? Obrigado que tá pagando aí, eu vou fazer meu trabalho com amor e carinho, vou encher mesmo o saco de vocês aí. Porque eu quero ver vocês aprovados, pois isso é verdade, eu acho muito bacana. Agora mesmo saí ali fora, aí encontrei um rapaz aí que foi aluno há um tempo aqui, tava passando, ele, ô Facchini, você é nomeado agora, cara, concurso agente penitenciário lá no Mato Grosso. Porra, massa, cara, toda hora tem alguém falando pra mim, ô Facchini, passei no concurso não sei aonde, isso é gostoso, pô. No meu outro trabalho as pessoas só reclamam, só tem problema. Aqui a gente resolve problema. Aí daqui a um tempo a pessoa vem, ô Facchini, tô cheio de consignado no contra-cheque. Top, massa, massa. Você vai pagar eles um dia, tá tranquilo, já era. Pessoal, olha só. Com base nessa tabelinha, empresa pública e sociedade de economia mista é igual, com base nela. Tem diferença aqui nos exemplos. E a competência para julgamento eu não coloquei. Só que existem diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Então eu vou montar uma última tabelinha agora, uma bem pequenininha, não quero levar mais do que 5 minutos para montar ela, onde a gente vai falar sobre as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Essa tabelinha, eu vou chamar ela assim de diferenças entre as empresas estatais.
Lembrando que empresa estatal dá no mesmo, de empresa pública e sociedade de economia mista. Minha tabela ela vai ter 3 colunas. A primeira vai chamar características, a segunda, empresa pública, a terceira, sociedade de economia mista. Aí vamos lá, que característica que eu quero para diferenciar essas duas instituições? Primeira característica é o capital. Segunda característica, a gente vai chamar de forma jurídica ou forma social. E a terceira característica é a tal da competência para julgamento. A competência para julgamento, eu não respondi aqui, não é porque eu estou com preguiça não tenho preguiça, pessoal. Não quando eu estou dando aula. A preguiça tá batendo em mim assim em relação a outros assuntos. Quando eu chego aqui, passa, sabe? Eu olho para a cara de vocês assim, dá vontade de dar aula, não sei porquê. Então, passa a preguiça. Pode ser questões financeiras, pode ser um coração muito grande, né? Pô, a galera quer aprender, quer ensinar, não sei. O que importa é que acontece. Então vamos lá. Capital. Capital de uma empresa pública tem que ser 100% do poder público. Capital 100% público. Agora o grande problema é o que significa um capital ser 100% público? Capital 100% público é um capital que pode vir de qualquer entidade da administração pública direta ou indireta. A gente pode ter uma empresa pública dividida em ações. Por exemplo, aqui a gente vai ter a empresa pública Z. A empresa pública Z ela tem 4 acionistas. Um acionista dela vai ser a União. Outro acionista pode ser um estado qualquer. Outro acionista pode ser uma outra empresa pública. Vamos colocar aqui empresa pública X e um outro acionista pode ser uma sociedade de economia mista. O que interessa é na integralidade do capital, eu só tenho instituições públicas. O que não é permitido é o capital de um particular. O particular querer comprar ação da empresa pública. Isso não dá. Agora, qualquer instituição pública pode ser acionista de uma empresa pública. Sociedade de economia mista. O capital dela é majoritário público. O capital com direito a voto vai ser majoritário público. Então, na sociedade de economia mista pode ter capital privado. O que não pode é a iniciativa privada ter a metade ou mais da metade do capital. Ela vai ter a minoridade do capital e a majoridade fica com o poder público. Aí, ó, isso aqui dá pra gente usar para fazer algumas diferenciações bem práticas. Por exemplo, né? Tô querendo investir uma grana. Fala, não, professor, não tem jeito, eu sou concurseiro, como que eu vou investir dinheiro? Tá foda, trabalho pra caralho, eu peguei, hoje eu vendi o almoço, eu comprei uma janta. É massa, brasileiro, você não é concurseiro não, você é brasileiro, bem-vindo à República Federativa do Brasil, né? Mas fica tranquilo, um dia ou outro vai sobrar, se não, já não tá sobrando, vai tá escondendo ouro, né? Aí você quer comprar ação, né? Vou comprar ação da Caixa Econômica Federal, não dá. Vou comprar ação do Banco do Brasil, dá. Eu vou comprar ação do Correio, não dá. Eu vou comprar ação da Petrobras, dá. Bem prático isso aí para quem tem vontade de investir. Forma jurídica ou forma social. Uma empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica ou social. Ela pode ser uma sociedade civil, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma limitada, ela pode ser qualquer coisa, qualquer forma jurídica que o direito empresarial admite lá para a constituição de uma empresa pública pode ser adotado. A sociedade de economia mista só pode adotar uma forma social. Ela somente pode ser uma sociedade anônima ou sociedade por ações, mais nada, só isso. E quanto à competência para julgamento? A empresa pública ela vai seguir os mesmos critérios que nós vimos aqui para trás. Então a empresa pública vai ficar assim, se a empresa pública é federal, quem julga ela é a Justiça Federal. Se a empresa pública é estadual ou municipal, quem julga ela é a Justiça Estadual.
Se a empresa pública é do DF, Distrito Federal, quem julga ela é a Justiça do DF. Já a sociedade de economia mista, não interessa se ela é federal, estadual, municipal, quem julga ela é a Justiça Estadual. Só no caso do DF, né, que a gente vai ter a Justiça do DF. Agora, Sociedade de Economia Mista Federal, Justiça Estadual que julga. Isso aqui é muito legal para formular questão de competência, para investigar ou para julgar crime. Por exemplo, você pega lá, quadrilha de vagabundo entrou na Caixa Econômica Federal e fizeram limpa lá. Quem que é que vai investigar o crime? Polícia Federal. Por quê? Quem julga é a Justiça Federal. A mesma quadrilha no outro dia decidiu pegar e roubar o Banco do Brasil. Aí deu certo, roubaram, vão investigar. Quem que vai investigar? Polícia Civil, porque é um crime de competência da Justiça Estadual. Aí tem também aquele caso assim, a pessoa, professor, mas peraí, tem algo errado na sua explicação. A Petrobras é uma sociedade de economia mista federal e o processo da Operação Lava Jato está sendo julgado pela Justiça Federal. Então tem alguma coisa errada. Por que isso está acontecendo? A Lava Jato é julgada na Justiça Federal por causa da natureza do crime que aconteceu ali dentro. Quando a gente estuda a competência da Justiça Federal, a gente aprende que crime contra o sistema financeiro, independentemente de quem cometer, vai ser julgado pela Justiça Federal. Se eu conseguir cometer um crime contra o sistema financeiro, na minha vida pessoal, vou ser julgado pela Justiça Federal. Então a gente teria uma determinação de competência em relação à matéria que está sendo julgada e não em relação à pessoa. Aqui a gente está fazendo uma divisão de competências em relação à pessoa. É essa que cai na prova de administrativo. Competência em relação à matéria pode ser importante para o direito constitucional, para o direito processual. O direito administrativo não está nem aí para isso aí, não a princípio. Pessoal, fazer uma pergunta. Primeiro, da aula passada ficou exercício para a gente resolver? Obrigado por lembrar. Da aula de hoje aí, a gente tem uma listinha de exercício. Vamos pegar e comentar ela rapidão. Alguém empresta a sua para mim, Tati, por favor? Ficou só 4? Então daí já vamos falar o que dá para falar desses 4 aí. Empresta rapidão. Olha, acredito que pelo tempo aí que o colega passou não vai dar para resolver tudo. Eu vou resolver até onde dá. No seu tempo tá como aí? 2 minutos. Aí, tipo assim, ele dá 2 minutos, eu vou pegar mais uns 3, a gente vai ter uns 5 aí. O que sobrar fica para a próxima aula. Da lista da aula passada, exercício 14. Ele fala assim, a desconcentração de serviço é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço. Desconcentração é transferir serviço para outra pessoa? Não, desconcentração é criar um órgão para prestar o serviço. Então a questão está errada. Se tivesse descentralização, estaria certo. Questão 15. A descentralização é caracterizada pela distribuição de competência de forma externa. Tá certo? Descentralização distribui competência de forma externa? Sim. Continuando, ou seja, de uma pessoa jurídica para outra criada para esse fim específico. Tranquilo. O que resulta em uma relação hierárquica entre elas. Errado, não tem hierarquia e subordinação em um processo de descentralização. Questão 16. Caso entidade da administração distribua competências no âmbito de sua própria estrutura, com a finalidade de tornar mais ágil a prestação de serviços, ocorrerá descentralização. E aí? Errado, se teve distribuição de competências dentro da própria estrutura, a gente está falando de um processo interno, de criação de órgãos, de desconcentração. E a questão 17. Considere que um órgão público contrate pessoa jurídica de direito privado para executar determinado serviço público. Considere ainda que esse órgão conserve a titularidade da prestação desse serviço. Nessa situação, ocorreu a descentralização por serviço.
Errado. Descentralização por serviço é a mesma coisa que descentralização por outorga legal. Nesse tipo de descentralização, a administração direta transfere a titularidade da competência para outra pessoa. Na questão está falando que não teve transferência de titularidade. Então a gente está diante de uma situação de descentralização por delegação. Foi classificado de forma errada aí a descentralização. Vamos agora pegar aqui e comentar as questões da próxima lista. Obrigado aí, Renan. Questão 1. As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou pluripessoais. Primeira parte, elas são pessoas jurídicas de direito privado? São. São criadas por autorização da lei? São. Elas têm patrimônio próprio? Todos os entes da administração indireta têm. Pode ser unipessoal ou pluripessoal? Pode. Aí está falando da forma de dirigir elas. A dirigência, ela pode ser dirigida por um presidente, por uma única pessoa, ele comanda, ou ela pode ser dirigida por um conselho, por várias pessoas. Quando ela é dirigida por várias pessoas, ela tem um comando pluripessoal. Quando ela é dirigida por uma única pessoa, comando unipessoal. Então foi isso que a questão quis dizer. Eu trouxe essa questão por achar bem diferente essa colocação unipessoal, pluripessoal. Nunca tinha visto alguma questão cobrar assim, mas fica essa dica para nós aí. Questão 2. As autarquias e as empresas públicas integram a administração indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao regime jurídico. Ela se assemelha ao modo de criação? Não. A autarquia é criada por lei, empresa pública é criada por autorização da lei. Autarquia, regime jurídico de direito público, empresa pública, fundação, regime jurídico de direito privado. Já está errado a questão. E ainda continua aqui. Pois a criação de ambas depende de autorização legislativa. Errado. Empresa pública, autorização legislativa. Autarquia, lei cria. E ambas submetem-se ao regime jurídico público, tanto ao regime público como ao privado. Errado, tudo errado, está bem na cara os erros aí. Questão 3. Agências reguladoras federais, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustível, embora possuam características especiais conferidas pelas leis que as criaram, são consideradas autarquias. Olha, pessoal, realmente elas têm características especiais, mas o que eu queria, a regra que interessava era a seguinte: a agência reguladora é autarquia. A questão está certa. 4. O INSS integra a administração direta. Certo ou errado? Errado. O INSS é autarquia, então ele integra a administração indireta. Questão 5. É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei, a empenhorabilidade dos seus bens. Certo, um bem de uma autarquia não pode ser penhorado, eu comentei isso. Isso acontece em decorrência desse regime jurídico de direito público. Questão 6. A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar. Certo ou errado? Errado. A criação de qualquer ente administrativo é feita por lei ordinária e não por lei complementar. 8. A criação pela União de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Até aqui certo. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima. Certo também. Sociedade de economia mista, sociedade anônima. E a maioria das suas ações com direito a voto pertencerão à União ou à entidade da administração indireta. Certo, capital majoritário público. Capital vai ser de qualquer entidade da administração pública direta ou indireta. Questão 9. É defesa aos poderes judiciário e legislativo a criação de entidades da administração indireta, como autarquias e fundações públicas. Primeiro, a palavra é defesa quer dizer é proibido. É um jeito feio do CESP falar é proibido. Segundo o CESP, nessa questão, é proibido ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo criar uma entidade da administração indireta para assessorar eles. Está errado, eles podem sim. Não é comum, mas eles podem. Em regra, os entes administrativos estão ligados ao Executivo.
mas eles podem estar ligados a outros poderes. E a última questão, questão 10. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste, na lei de criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Certo, né? A finalidade é especificada em uma lei para a administração indireta. Pessoal, desculpa aí tomar um pouquinho mais do tempo de vocês aí, mas a cara de vocês é estudar mesmo. O problema é mais meu e do câmera que estamos trabalhando, vocês estão no lucro aí. Aí ninguém vai reclamar, né? Ô professor, deram aula a mais aí para nós, né? A gente pagou para ver tantas horas de aula, ganhamos aula a mais. Pessoal, bom final de semana para vocês, bons estudos aí. Precisando, tamo junto.